Bom dia a todos. É com um imenso prazer que eu inicio essa nossa mesa redonda, onde vamos ter o privilégio de assistir à exposição de várias pessoas que estão aqui nesse momento e que vão ter o prazer de colocar claramente uma parte importante da ciência brasileira, que são as coortes de nascidos vivos. Eu queria, nesse momento, agradecer a presença de todos, pedir que vocês nos ajudem, cada um vai ter 15 minutos de apresentação. No chat vão ser colocadas as, as perguntas de todas as pessoas que puderem e quiserem compartilhar conosco. Eu não, a primeira pessoa a apresentar é o professor Marcos Barbieri. É com imenso prazer que a gente ouve, né, a sua apresentação, e a gente tem, então, o prazer de ouvi-lo falar dessa grande coorte de nascimento. É com o senhor a palavra. O senhor Marcos Barbieri, é professor titular sênior do Departamento de Pedicultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, é pesquisador sênior do CNPq e membro criador do consórcio, né, RPS, que estuda as coortes de nascimento de Ribeirão Preto, São Luís e Pelotas. Essas experiências, essas coortes de nascimento são muito importantes, né, para a nossa epidemiologia brasileira. Professor, sinta-se à vontade e é com o senhor agora a sua fala. Bem, muito obrigado, Maria. Mas obrigado ainda por você me colocar no plural, né? Ah, desculpa, é Não foi Marcos. nada. E eu queria, passando por você e todos os outros da mesa, já agradecer pela possibilidade da presença e ainda agradecer a oportunidade que me deu a Heloísa, minha aluna e companheira de todo esse período, ela que foi convidada e depois ela transferiu para mim, já que nas outros congressos que nós discutimos as coortes, foi eu quem apresentou. Então, eu agradeço todos e queria começar agradecendo especificamente a todos os membros que organizaram o congresso e a luta da Abrasco, e mais ainda, dando como exemplo a última frase da apresentação do conferência da Lígia Kerr, minha querida ex-aluna, que fez uma brilhante apresentação. Com isso, nós vamos iniciar a nossa caminhada. Então, a mesa que nos foi indicada, eu queria mostrar a experiência do consórcio do RPS, que inclui Ribeirão Preto, Pelotas e São Luís, e que nós vamos agora, então, fazer uma pequena demonstração do como é que está andando isso. A seguinte, por favor. Os estudos de coortes de nascimento, eles tiveram início há muito tempo na Inglaterra, mas no Brasil, o primeiro foram os nossos aqui de Ribeirão Preto, 1978. Os estudos de coorte, eles são fundamentais para se testar hipóteses propostas atualmente pelo Doherty, que é a hipótese de Barker, e fazemos estudos do período perinatal, comparando as diferentes coortes, e acompanhamentos de indivíduos prospectivamente do nascimento até a idade adulta. E ainda investigar possíveis influências de fatores precoces em diferentes períodos do ciclo vital. Eu queria também parabenizar vocês, olha só esta linha de fotos que o meu querido aluno Paulo preparou, né? Desde o intraútero até o avô sem bengala, mas empurrando o netinho na bicicleta. Essa passagem da vida dos humanos, ou dos seres vivos de uma
maneira geral. A seguinte, por favor. Então, como é que começou o consórcio do RPS? Então, a primeira coorte de nascimento brasileira foi em Ribeirão Preto, em 78, 79. Depois fizemos a coorte de 94. E, a partir do final dos anos 80, Ribeirão Preto e São Luís começam a trabalhar juntos, fazer um contato de trabalho conjunto, quase de irmãos gêmeos, com os dados da coorte 78 e depois comparações com 94. Em 1997 e 98, São Luís, então, faz a sua primeira coorte de estudos e começamos a fazer estudos comparativos com Ribeirão Preto. E, em 2010, se assume mais o acordo Ribeirão Preto-São Luís, essa Irmandade, quase gemelar, das coortes de pré-natal, de nascimento e segmento dos 13 aos 30 meses dos nascidos durante 2010 e uma parte do pré-natal em 2011, que é a coorte que levou o nome de BRISA, Brazilian e São Luís, Ribeirão Preto e São Luís. E Pelotas começou em 1982 a constituir as suas coortes, as grandes figuras, o Fernando e o César, não é? E depois fizeram, cada 11 anos, outras coortes, a de 93, a de 2004, a de 2015, e com vários segmentos de cada coorte. A seguinte, Paulo. Dessa maneira, em 2011, como que evoluiu? Em 2011, ocorreram os inícios das conversas entre os 3 grupos de pesquisas no Congresso do DOHAD, em Oregon, em setembro, né, de 2011. E, logo em seguida, no mesmo ano, no 8º Congresso de Epidemiologia, igual a esse que estamos vendo, numa época também de novembro, fizemos uma mesa coordenada por César Vítora sobre as coortes de nascimento brasileiras. Então, a partir disso, a seguinte, nós iniciamos, então, a coordenação do RPS e os objetivos. Então, houve uma coordenação de esforços dos 3 centros que gerenciam as mais antigas coortes e as maiores coortes de nascimento do Brasil, para aumentar consideravelmente a padronização das avaliações realizadas e trabalhos conjuntos mais próximos e simbiótica e análises de dados já coletados em conjunto. E aí ocorreram novas rodadas de avaliações das coortes de nascimento, avanço do conhecimento na área para subsidiar políticas e programas de saúde no Brasil. Os temas em destaque foram saúde mental e capital humano, precursores genéticos, biológicos e comportamentais das doenças crônicas e nutrição, composição corporal e obesidade. Aí estão as siglas dos 3 grupos, o NESCA, o Centro de Pesquisa da UFPEL de Epidemiológica de Pelotas, e o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva de São Luís. Por favor, a seguinte. Então, o consórcio RPS, o primeiro projeto, que recebeu o título de Determinantes ao longo do ciclo vital da obesidade, percursores de doenças crônicas, capital humano e saúde mental, uma contribuição das coortes de nascimentos brasileiras para o SUS, e recebeu financiamento agora conjunto do DECIT, do Ministério da Saúde, do CNPq. E as coortes avaliadas, então, em 2013, foram as de Ribeirão Preto, 78, 79, com visita aos 37, 39 anos, de 94, visita aos 22, 23 anos, de 82, visita aos 34 anos, de 93, visita aos 23 anos, em Pelotas, as duas, e em São Luís, também a visita de 97, 98 aos 18 anos. Tem aqui umas lembranças de fotos das reuniões. Na escada é em Pelotas, a outra é em São Luís e em Ribeirão Preto, desculpa. Então, por favor, a seguinte. Professor Marcos, 5 minutos. Tá bom, estamos terminando. Dessa maneira, passamos ao segundo projeto,
financiado pelo mesmo grupo do DECIT e CNPq, de 2018 a 2023, e aí ocorreu o que todo mundo está sabendo, está convivendo, no meio disso, a pandemia da Covid, que nós vamos rapidamente comentar. Então, as coortes de nascimento de Ribeirão Preto, Pelotas e São Luís foram continuar estudando esse determinante do processo do ciclo vital, do Dover. E aí, as coortes avaliadas, né, seriam, não é? A de 2010, o Brisa, com visita aos 10, 11 anos, com a pandemia, nós vamos explicar, ou mudou, a mesma coisa para todas. Pelotas, de 1982, 2004 e 2015. De 2004, Pelotas entrou no processo de coleta no final de 19, começo de 20. E aí veio a pandemia, teve que interromper. Por isso está com 2 idades aqui, porque vai voltar a campo agora. Nós estamos nos organizando, e o Brisa de São Luís junto com o Ribeirão Preto. E agora vamos iniciar o Brisa a partir de janeiro esperamos, de 2022, e também Pelotas com o início de novo no início do ano, para completar ou fazer as novas visitas. Percebe aí que a coorte de 2015, que seria feita com 6 anos, vai ao campo agora em 2022, esperamos, portanto, já com 7 anos. Ok? Aqui mais umas fotos do grupo, a seguinte, por favor. Então, nesse período, além de ir para campo fazendo as coisas com organizações de coletas, de desenho de estudo muito próximas, por isso foi a importância de se juntar tudo também, já foram publicados alguns artigos, aqui eu estou mostrando 3 artigos, 2 no Caderno de Saúde Pública e 1 no Scientific Reports, né, eles alguns mais foram feitos em relação, geralmente, ao período perinatal, a mortalidade infantil, e o seguinte, por favor, e mais 3 que saíram agora em 21. Esses artigos estão todos disponíveis, agora estamos caminhando com vários artigos que já estão no prelo, estão sendo organizados, alguns já enviados e alguns esperando resposta de editores. Esses são os primeiros 6 artigos do consórcio. A seguinte, por favor. Então, qual é o futuro dos consórcios? Primeiro, que se tenha continuidade do financiamento. Essa foi a grande discussão que nós tivemos com o Ministério da Saúde, de qual a dificuldade de fazer grandes estudos no Brasil, principalmente no nascimento como os nossos, seguindo pelo ciclo vital. É ter continuidade de financiamento, ter segurança. Você tem que ficar, cada 1 ano, 2 anos, ficar pedindo para, de novo, financiar. E essa é a grande luta para que essa continuidade se dê. Nesse nosso, conseguimos que o primeiro e o segundo foi meio que um em seguida ao outro, foi muito bom, mas tivemos que fazer o pedido, fazer tudo de novo. Talvez os pedidos com tempos maiores de financiamento, como, por exemplo, a FAPESP faz com os CEPIDs, ou com os estudos de maiores, dá mais segurança, porque dá 5, 8, 10 anos até de garantia de pesquisas. Então, para a manutenção dos acordos de parceria para publicações conjuntas e dependente de financiamento, oferecer propostas de políticas públicas para intervenções, repercussões positivas ao longo da vida, do ciclo vital, e fica cada vez mais clara a importância da influência das condições precoces da vida, não é? Gestação, primeiros anos de vida, adolescência, ao longo do ciclo vital até a velhice. Por isso, eu queria fincar uma frase que eu tenho feito em vários debates que a gente aparece. Já fiz também em outros congressos da epidemia, que a criança é o pai do homem. E ela não é um adulto em miniatura. Não é? E, dessa maneira, e agora, em função do que eu assisti da Lígia, só a última frase na sua fala, eu concluo com: eu sustento que a única finalidade da ciência é tentar diminuir a canseira da existência humana. É uma frase que Brecht, o poeta alemão, o maior poeta do século XX, ocidental, me parece, colocou na sua grande apresentação, quando ele a peça Galileu, Galileu, colocou na boca do personagem Galileu.
Isso é para a gente ficar refletindo agora nesse congresso, inclusive, o que está acontecendo com esse país. A seguinte, com isso eu termino, por favor, que o futuro não virá por si só, se não tomarmos medida. Pegue-o pelas orelhas, pegue-o pela cauda primeiro. Vladimir Mayakovsky. Muito obrigado. É um prazer, professor, ter ouvido tão belas palavras e tão importantes contribuições. Então, eu passo agora para a apresentação da professora Rosângela Batista. Ela vai fazer a sua apresentação, cujo título é Por que é tão difícil conduzir estudos, né, de coorte de nascimento no Brasil. A professora, ela é atualmente docente do Departamento de Saúde Pública da UFMA, coordenadora de trabalhos de estudos nas coortes São Luís, Estudo Brisa, RPS, e atualmente é coordenadora desse projeto em São Luís. Professora, a palavra é sua. Estão me ouvindo? Sim. A apresentação é que não está na apresentação. Está ainda aparecendo os slides. Tá, só um minuto. Agora vai. Pronto? Agora sim. Então tá bom. Vou só voltar um aqui. Bem, bom dia a todos que acompanham essa mesa virtual, né? Bom dia, professora Maria, professor Bernardo, professor Barbieri, professora Marli. Eu vou falar também bom dia a todos que estão presentes aqui nessa sala. Eu, primeiro, também gostaria de agradecer imensamente o convite, externar minha satisfação em participar desse momento aqui, falando das coortes no 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, da Abrasco. E o tema proposto aqui para mim é por que é tão difícil conduzir estudos de coortes de nascimento no Brasil, né? Então, primeiro eu trago a frase aqui do Carlos Drummond de Andrade, que diz: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, né? Eu acho que isso representa a nossa experiência aqui, em fazer coortes, que sempre existem pedras no caminho, né? E o que eu vou trazer aqui é um pouco baseado na minha vivência das coortes, trabalhando aqui na Universidade Federal do Maranhão, com o professor Antônio Augusto, o professor Barbieri, e agora, como falou o professor Barbieri, com o consórcio, que é atualmente coordenado pelo Bernardo, que está também na mesa. Aqui é só para situar um pouco, como a gente vai falar das dificuldades em trabalhar com as coortes, eu trouxe aqui rapidamente essa visão aqui das coortes mais antigas que nós temos hoje, né? E essas coortes, a primeira foi em Ribeirão Preto, como o professor Barbieri falou. Ribeirão Preto tem também a de 94, e aqui a bolinha está preta, porque em 2010 começamos juntos com São Luís a mesma coorte, Brisa, que o professor já falou. Em Pelotas, nós temos essas de 82, 93, temos 2004 e também 2015. Pois bem, o professor Barbieri já falou do consórcio, eu não vou falar, mas vou falar rapidamente das duas coortes que nós temos aqui em São Luís, tá? Para situar um pouquinho e responder por que é tão difícil fazer coortes no Brasil, né? Como o professor Barbieri falou na fala anterior, esse consórcio das coortes de nascimento, ele surgiu com uma rede de pesquisa, né? E hoje tem uma grande relevância no cenário nacional, porque possibilita que os artigos em conjunto, né, com bases populacionais aí, realizadas aqui no Brasil nas maiores coortes, junte seus esforços para responder importantes questões da saúde coletiva e também a questão dos desafios enfrentados pelo SUS. Então, nós temos aqui em São Luís, a nossa primeira coorte foi em 97, 98, nós tivemos no nascimento, acompanhamento no nascimento, depois essa coorte com 7, 8 anos, aqui em São Luís,
E agora, junto com o consórcio, essa coorte foi acompanhada com eles com 18 anos. E nós temos o Brisa que a gente chama, que aqui em São Luís e em Ribeirão Preto são duas coortes, a coorte do pré-natal, em que a gente acompanhou desde o pré-natal essas mães, é uma amostra de conveniência, aí foi pré-natal, nascimento, e depois a criança com 2 anos, e paralelo a isso, na nossa loucura, nós fizemos uma coorte representativa de nascimento, onde acompanhamos do nascimento e também com 2 anos. Então, mas a pergunta é, por que é tão difícil conduzir estudos de coorte de nascimento no Brasil? E como eu falei inicialmente, vou trazer aqui a nossa vivência, que também acredito que algumas partes sejam as mesmas dificuldades. O primeiro grande desafio nosso é orçamentário, então essa questão da dificuldade financeira, ela é visível e nos impede de planejar futuros acompanhamentos. Então, vocês percebem, os nossos acompanhamentos, eles não têm assim, a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 5 anos, não. É exatamente quando nós temos essa possibilidade financeira. Então, esse é um grande desafio nosso. O segundo grande desafio, e esse é específico de São Luís, é a questão da estrutura física ou de um centro de pesquisa, que nós não temos aqui em São Luís, como tem em Pelotas, muito lindo e maravilhoso. A cada segmento, nós temos que procurar parcerias, e o Hospital Universitário aqui é uma grande parceria, que nos concede sempre uma casa, que é do próprio hospital, e fazemos essa coleta nessa casa. Isso muda, então, quando a gente liga para a mãe ou para o nosso adolescente, vou para onde? Para o mesmo lugar? Eu digo, não, é outro lugar. Então, isso realmente é um problema também. Um outro problema nosso aqui em São Luís é a perda de participantes ao longo dos segmentos, né? Isso é muito gritante. Aqui em São Luís, não sei em outros lugares, Ribeirão Preto menos, em Pelotas menos ainda, por ser uma cidade menor. São Luís nós temos quase 1,5 milhão de habitantes, mas os indivíduos das coortes, eles mudam muito de endereço, eles mudam muito de telefone, assim, muda não é de um ano para o outro, é de um mês para o outro, então a gente faz o cadastro e quando vai ligar 1 mês, 2 meses depois, já não é mais aquele número de telefone. Talvez o desuso do telefone fixo dificultou um pouco, e essa mobilidade dos números aí de telefone celular nos prejudica. Também uma grande dificuldade nossa é a busca dessas crianças ou desses adolescentes nas escolas. Antes nós tínhamos um acesso melhor nas escolas, não era tão difícil a gente chegar com todo o projeto, com toda a explicação, com todo o argumento, e eles nos fornecerem informações para saber se aquela criança ou se aquele adolescente estava ou está naquela escola hoje por questões éticas, por questões de sigilo. Então, isso já se tornou mais difícil. Tá? Uma coisa também que nos prejudica é a real recusa. Aqui em São Luís, quando a gente encontra o participante, ele dificilmente recusa, mas nós temos recusa, assim, pouco, menos de 4%, mas nós temos. Muitas vezes essa recusa aqui é porque a mãe tem outros filhos, não tem com quem deixar. Então, se a gente já não tem um prédio próprio, imagina ter um local para ela trazer os outros filhos, os outros agregados da família e deixar no lugar, até participar aí 2, 3 horas de 3 ou 4 horas, às vezes, de pesquisa. Então, realmente, isso nos prejudicou. E prejudicou mais agora com a pandemia, a gente teve muito mais dificuldades de encontrar essas crianças por conta, ou esses adolescentes por conta da pandemia. Há um outro fator dificultador também, a questão da criação desse vínculo, que a gente não tem. Eu acredito que Pelotas tem esse vínculo melhor, porque a cidade é pequena, então é mais fácil ter esse vínculo. Aqui em São Luís é muito mais difícil, né? Outra questão também que nos dificulta muito é a questão do caráter temporário do trabalho, que é normal, mas
Nós já temos dificuldade de pagar esse entrevistador, esse pessoal que vai trabalhar conosco. Imagina, a gente passa 2, 3 meses, até 4 meses entre selecionar entrevistadores ou outros profissionais que vão trabalhar conosco e, de repente, treina e ele arruma um emprego ou outra dificuldade, sai. Então, esse é um problema também, de ter sempre uma equipe para trabalhar nas courts. Aqui em São Luís, e acredito também em outras cidades, a questão da criminalidade, da violência, é um fator que dificulta a violência, tanto a violência urbana, então a dificuldade dos entrevistadores chegarem até o local, ou o contrário, os participantes ir até o local. Aqui em São Luís, a gente centraliza no centro da cidade, mas mesmo assim tem dificuldades por conta dessa violência, dessa criminalidade em relação ao local de dados. Eu, particularmente, como coordenadora de campo, já fui chamada várias vezes em bairros em que eles foram impedidos de entrar, e aí a gente tem que ir lá, tem que conversar com o dono do bairro e explicar, enfim, é um fator realmente que prejudica. Um outro fator também é a questão da violência doméstica, que a gente tem relatos em que a mãe não vem por conta da dificuldade de se deslocar, porque quem violenta, né, quem tem causa esse dano, não quer deixar, porque se ela vai sair, já pode denunciar, já vão me denunciar. Então, isso é um agravante também. Um outro agravante que Professora Rosângela, 5 minutos. O outro agravante que nós temos também aqui, isso foi em todo o Brasil, mas nós sofremos aqui também, a questão das fake news, né? Então, esse excesso de notícias falsas aí foi muito veloz. Na época, a gente estava fazendo aqui um inquérito da Zika com o professor Antônio Augusto, e a questão de coletar o sangue dificultou muito, porque já estava aí correndo aí que a gente estava coletando esse sangue para ganhar dinheiro, enfim. Essas questões das fake news nos prejudicam muito. E, em cima disso, os golpes, né? Golpes de pessoas que ligam ou dizendo que é da pesquisa, que quer número tal, que quer um depósito de dinheiro, enfim. Isso nos prejudica também, é um dificultador. A insegurança e medo em relato das informações pessoais ou de temas sensíveis também é dificultador, mas a gente não pode deixar de perguntar sobre violência, quem estuda aborto, enfim, é um papel nosso. Eu acho que o que falta, talvez, um pouco nós, como pesquisadores, é conscientizar o público da melhor maneira possível a relevância desse tipo de estudo, né? Para que realmente, por que esses estudos são relevantes, e o participante que é consciente, a gente já sabe que ele funciona como um importante divulgador desse estudo, isso, nos adolescentes a gente sentiu isso, eles dizem, não, você pode ir lá, que não tem nada a ver, eles não vão botar um chip em você, enfim, mas eu acho que penso que falta mostrar para a sociedade, numa linguagem simples, o que é a pesquisa científica, que a pesquisa científica tem um grande valor para a sociedade, na questão do desenvolvimento de novas tecnologias e ou de cura mesmo, né? Enfim, estou terminando já e finalizando, penso que, mesmo com todas as dificuldades em fazer pesquisas de coortes, e, sobretudo, no Nordeste, eu acho que e enfrentando as pedras que eu disse no caminho, né? Eu sempre penso que a nossa palavra é resiliência, né? E eu quero terminar como o professor Barbieri falou, parafraseando a professora Lídia Kerr no discurso de abertura que ela fez no nosso congresso agora, e que possamos reinventar novos caminhos, né, para conduzir pesquisas de coorte no Brasil, sempre buscando reduzir a questão do sofrimento de toda a humanidade, isso independente das pedras aí que a gente encontra aí no caminho, né? E convido a todos vocês, quando possível, a conhecer outras pedras no caminho aqui que nós temos na cidade de São Luís do Maranhão. Muito obrigada.
Obrigada, professora Rosângela. A sua palestra nos ajuda a olhar as grandes dificuldades que temos, mas mostra também a importância da ciência contribuindo para que o nosso Brasil continue andando apesar de tudo, né? Então, a gente passa agora a palavra para a apresentação do professor Bernardo Horta. O título da apresentação dele é Contribuições das Coortes de Nascimento do Brasil para Políticas Públicas. O professor Bernardo é palestrante e professor associado do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade de Pelotas, bolsista do CNPq-1A, coordenador da área de saúde pública da CAPES, não sei por quanto tempo, né, Bernardo, mas é um outro... Até o dia 8 de abril vai me mandar, né, Maria? É um outro grande desafio, né? Então, é com o senhor a palavra, por favor. Obrigado, Maria. Só corrigindo, é saúde coletiva, tá? Desculpa. Não, sem problemas, tá? E aproveitando que estamos sem avaliação, né? Estamos podendo aproveitar o Congresso, né? Esse é o efeito positivo da suspensão da avaliação, né? O efeito negativo é que eu acho que seremos coordenadores sem avaliação, né? Do jeito que as coisas vão, né? Mas, bem, vamos falar de coortes, né? Vamos falar de coisas boas, agradáveis. Então, a minha apresentação é sobre as contribuições das coortes de nascimento para as políticas públicas em saúde. Como o Barbieri já falou inicialmente, esse nosso projeto das coortes de nascimento de Ribeirão Preto, Pelotas e São Luís, o consórcio RPS, engloba coortes que são conduzidas em 3 centros diferentes, tá? Na verdade, são 9 coortes, porque a gente tem a coorte mais antiga de Ribeirão Preto, em 78, depois Pelotas, 82, e a mais nova, que é Pelotas, 2015. Né? Em todos esses centros, a gente tem pelo menos uma coorte com segmento já na idade adulta. Tá? Isso foi uma das características, ou adolescência. Isso foi uma das características que nos permitiu juntar, né, nesse consórcio, no consórcio RPS. Tá? Então, aqui a gente tem as diferentes idades em que foram feitos acompanhamentos. Claro que no início, como a gente estava trabalhando separadamente, né, os acompanhamentos ocorreram em períodos diferentes, né, como também, às vezes, houve atrasos em função de dificuldade de financiamento. Tá? Um dos objetivos do consórcio é também tentar padronizar esses períodos de acompanhamento e as técnicas de medida. Né? Tá? As coortes de nascimento têm abordado diferentes temas, além das questões perinatais. A gente tem avaliado a questão do crescimento na infância, composição corporal na idade adulta ou na adolescência, saúde mental e determinantes precoces de doenças crônicas, como estilo de vida, marcadores genéticos e bioquímicos. Tá? O conjunto das coortes de nascimento nos permite fazer comparações temporais, mesmo que eventualmente com idades ou momentos diferentes no tempo, traçar comparações regionais, e para alguns dados a gente tem diferenças regionais interessantes, tá? E também somar para aumentar o poder. E com isso, né, as nossas análises em conjunto passam a ter mais poder. Tá? As coortes vêm ao longo do tempo dando alerta de problemas que estão por vir. Tá? Então, se a gente observa a evolução da cesariana em Pelotas, já em 2004 nós alertamos, né? A gente saiu no nível geral de 23,8% e chegamos em 2004 a 36% de cesariana. Né? E no grupo mais no setor privado, esse percentual já estava em 84,5%. Né? Apesar dos nossos alertas, a epidemia, né, de cesariana continuou a crescer, né, na nossa cidade, eu diria no Brasil. Né? Em 2015, nós chegamos a 51,5% dos partos, tá? Sendo, 65% sendo cesariana, né? 51% no setor público e 93% no setor privado. Tá? Praticamente todos os partos do setor privado são por cesariana. Né? Com um aumento, vejam que aumentou em todos os grupos socioeconômicos, mesmo naqueles que estão no menor, que
quintil de renda, né? Houve um aumento na desigualdade absoluta, mas, na verdade, aumentou em todos os grupos socioeconômicos. Tá? Outro alerta, e esse alerta veio de Ribeirão Preto, né, Barbieri, né, Luiz? Tá? Que já em 2011 apontava, né, o aumento da prematuridade e como das possíveis explicações o aumento da cesariana. Tá? O primeiro artigo da Corte de 2004 trazia a mesma questão para Pelotas, né? O aumento da cesariana, da prematuridade e como provável causa as intervenções médicas. Tá? Então, e aqui do baixo peso também. Tá? A gente tem outro artigo que faz uma análise conjunta dos estudos brasileiros e mostra o importante aumento da prematuridade ao longo dos últimos anos. Né? Então, vejam que nós estamos apontando um problema e apontando uma provável causa. Né? Por outro lado, aí vem um outro exemplo de Pelotas de impacto no sentido contrário, né? Onde houve ações diretas de saúde. A mortalidade infantil, nosso coeficiente em Pelotas em 82 era de 36 por 1000. Né? Ele tem uma queda importante em 93 e quando a gente vai para 2004, a gente observou uma pequena queda, de 21,1 para 19,4. Isso motivou uma ação junto à Secretaria de Saúde do Estado e do município, uma intervenção no sistema, ações foram implementadas em conjunto com as secretarias de saúde, né? E a gente observa em 2015 uma queda na mortalidade infantil para 13 por 9. Tá? E vejam que a mortalidade infantil, né? A iniquidade, quando a gente compara as 4 cortes de Pelotas, a iniquidade absoluta diminui, mas infelizmente a iniquidade relativa continua estável. Ou seja, apesar da queda, a gente continua tendo uma diferença, né, entre os pobres e ricos, no que diz respeito à mortalidade. Quanto ao tabagismo, né, tem se falado muito da redução do tabagismo no Brasil. A gente observa, comparando as coortes, né, uma queda na prevalência de tabagismo na gestação materna, mas o que chama a atenção são as diferenças regionais. Né? Em São Luís, a primeira impressão que a gente tem é que o dado está errado. Né? Já brincamos algumas vezes, né, Rosângela e Antônio Augusto, né? Mas vejam que é muito menor a prevalência de tabagismo, né, em São Luís. Tá? Sempre nas 2 coortes foi. Né? E Pelotas, né, com maiores prevalências, o que reflete dados de outros estudos populacionais que mostram que no Rio Grande do Sul temos a maior prevalência de tabagismo na população. Né? Tá? A questão das exposições precoces e consequências a longo prazo. À medida que as coortes vão envelhecendo, a gente vai podendo estudar consequências a longo prazo. Tá? Então, meta-análises feitas usando dados de estudos publicados no mundo inteiro mostraram que a amamentação estava positivamente associada com QI, né? Mesmo após controlar por fatores de confusão. E aí, uma importante pergunta que surgia é: essa associação é duradoura? Porque esses estudos, na sua maioria, eram com crianças e poucos com adolescentes e nenhum com adultos. Né? E qual a consequência dessa diferença de 3 pontos no QI? Pois bem, em Pelotas, com os dados do acompanhamento de 2012 aos 30 anos, tá? A gente observou que a diferença de QI continuava a ser observada, uma diferença similar à observada na meta-análise, que isso se refletia também numa maior escolaridade em quem foi amamentado por mais tempo e um aumento na renda individual. Tá? Então, mostrando que essa pequena diferença no QI se traduz, né, em maior produtividade econômica na idade adulta. Tá? E a análise de mediação mostrou que 70% dessa associação, desse efeito da amamentação sobre renda, passava pelo ganho de QI. Né? Isso. Bom, sobre a questão do crescimento na infância, né? Muito se fala sobre a questão, e é importante, né, o combate à desnutrição e também a questão do estímulo ao crescimento, né? Mas qual é o impacto? O que as coortes trouxeram, né, foi que o momento em que ocorre esse ganho de peso, tá, tem impactos diferentes em termos a longo prazo. Né?
o crescimento precoce, né, o ganho de peso nos 2 primeiros, na gestação e nos 2 primeiros anos de vida, não traz aumento no risco de doenças crônicas, tá? Ou nos marcadores de doenças crônicas. Nós estudamos pressão arterial, glicemia, colesterol, tá? Enquanto que está positivamente associado a longo prazo com indicadores de capital humano, tá? Como também redução na mortalidade, né? Enquanto que aquele crescimento que acontece após os 2 primeiros anos de vida está associado com maior risco de desenvolvimento de doenças crônicas na idade adulta, tá? Enquanto que não tem um impacto muito menor no capital humano, tá? Posteriormente. Então, isso leva, né, isso gerou a política dos 1000 dias, né? Isso foi um impacto em termos de saúde pública importante, leva o quê? Que deve-se maximizar o crescimento, né, nos primeiros 1000 dias de vida, considerando a gestação e os 2 primeiros anos de vida, né? Outra questão de longo prazo, né? A nossa epidemia de cesariana, né, Barbieri? Tá? Pode também, né, aumentar o risco de obesidade. Dados de Ribeirão Preto sugerem que indivíduos que nasceram por cesariana têm cerca de 50% maior risco, né, de serem obesos na idade adulta, tá, do que aqueles que nasceram de parto normal. Tá? E, finalmente, falando sobre obesidade, tá? Uma publicação já do nosso conjunto, do nosso consórcio das coortes, tá? Mostra para em todos os centros, né, um aumento da prevalência tanto de excesso de peso quanto de obesidade, tanto quando a gente compara na mesma coorte com as idades diferentes, ou seja, à medida que a idade vai aumentando, a prevalência vai aumentando, tá? Como também um aumento, né, entre os anos de nascimento, entre as coortes. Tá? Então, a gente tem um efeito de idade e um efeito de coorte na obesidade. Tá? E vocês vejam que em Ribeirão Preto a gente tem uma prevalência de excesso de peso de cerca de 70%, né, no último acompanhamento. Para Pelotas, não é muito diferente, a gente tem cerca de 60% de excesso de peso, né? E o padrão é muito similar ao observado em Ribeirão Preto. Tá? Bernardo, 5 minutos, tá? Já estou acabando. E São Luís, né, apesar de São Luís o aumento não ser tão marcante, o padrão é similar. E eu estou encerrando. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Foi maravilhosa a sua apresentação, deu uma visão bem panorâmica de quantos resultados importantes, né, para a ciência e para as políticas públicas de saúde estão aí presentes nesses estudos. Então, agora a gente passa para a professora Marli, né, que tem como título da sua apresentação Desafios de coorte de nascimento em áreas remotas. A professora Marli Cardoso é professora titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, atuou como pesquisadora visitante da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, e é líder do grupo de pesquisa Mina Brasil, Saúde e Nutrição da Mulher e da Criança. Professora Marli, fique à vontade para começar a sua apresentação. Está sem som. Tem que abrir o microfone, ainda não abriu. Na telinha. Pronto, desculpa, isso, não, estava só fechando a tela. Muito obrigada, Maria, pela apresentação. Bom dia para todas e todos que nos assistem nesse momento. Quero agradecer a oportunidade de compartilhar essa mesa com as nossas coortes de nascimento históricas, né? Eu vou falar um pouquinho nosso tema sobre desafios de coortes de nascimento em áreas remotas, baseada na experiência do Estudo Mina Brasil, que é uma coorte de nascimentos bem a mascote, né? Bem a criança perto da experiência das coortes das apresentações que me antecederam. E então eu também não só agradeço à comissão organizadora do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, mas também parabenizo
a todas e a todos que continuam empenhados em fazer esse evento acontecer remotamente, e seguimos aí na resistência e na luta para tempos melhores para o nosso país, para a nossa população de modo geral. Bom, esse tema, como eu já disse, eu vou falar um pouquinho, acho que ele vai ser permeado com as apresentações anteriores, não trouxe resultados específicos, eu quero trazer algumas reflexões com base na nossa experiência no contexto amazônico. Então, esses desafios de coortes de nascimento em áreas remotas se aplicam a outras situações no interior do Brasil, também se aplicam, tem uma interface aí na nossa comunicação com a apresentação da professora Rosângela, né, em São Luís, talvez não seja tão remoto como em Cruzeiro do Sul, no Acre, mas também alguns desafios são muito semelhantes. Então, eu tentei reunir algumas dessas questões e queria começar falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do milênio, né? Até 2030, esses objetivos da ONU esperam, com isso, erradicar um dos itens importantes, a erradicação da pobreza. Nós temos um desafio muito grande no Brasil, precisamos de dados de áreas de populações no interior do país, em áreas mais remotas, não só acesso a esses dados, mas também um acompanhamento de possíveis progressos ou alterações que venham a ocorrer ao longo do tempo, como o Bernardo já bem apresentou, com base na experiência, né, do consórcio das coortes, né, em Ribeirão Preto, São Luís e Pelotas. Nós temos agora essa possibilidade de reunir alguns dados do Acre e que espero que outros coortes surjam também, né, dependendo muito do compromisso, da dedicação, do esforço dos pesquisadores e do apoio de financiamento. Isso é um desafio muito grande para nós. Imagine, então, no Acre, assim como a Rosângela mencionou, em relação às experiências em São Luís. No Acre, nós começamos esse projeto considerando a região de Cruzeiro do Sul como a região principal área de malária endêmica no país, a principal área de malária urbana no país, né? Então, isso foi uma justificativa inicialmente, e uma das dificuldades que nós encontramos para ter o apoio, financiamento, que não do CNPq, né? Nós já tivemos também recursos do CNPq para começar esse projeto, um auxílio do Ciências Sem Fronteiras, mas junto à FAPESP, inclusive, respondeu um dos assessores que nos questionou, bom, mas esse estudo não poderia ser feito no estado de São Paulo? Então, um desafio importante também em pesquisa, nos estados que têm, como São Paulo, né, a FAPESP, recursos e políticas de investimento em pesquisa, também a solidariedade, buscar parcerias para a gente poder desenvolver esses estudos em regiões mais remotas. E isso, de certa forma, contextualizou bem um diferencial na nossa coorte, né? Por que iniciar um estudo de coorte na Amazônia brasileira? Porque era o único, né? O primeiro até o momento, e por ser uma região de malária, nós temos ainda algumas questões de relevância científica, mas desde o início esse projeto foi proposto como um compromisso junto às secretarias de saúde do Estado e do município de Cruzeiro do Sul, não só de não ser somente um projeto de pesquisa, mas um compromisso com formação de recursos humanos, de pesquisadores para a região, capacitação de profissionais de saúde e também fortalecer as ações da atenção primária à saúde. Então, isso foi um diferencial muito importante para que a gente conseguisse, com bastante êxito, conduzir essa coorte desde 2015. Rapidamente, os objetivos, além de investigar a malária gestacional, o impacto da malária e outras infecções da região, infecções tropicais na região, nesse estudo de coorte, nós também vislumbramos a possibilidade de investigar fatores de risco pré e pós-natal e distúrbios metabólicos na criança, né, envolvendo uma série de medidas ao longo desse período. Inicialmente, a coorte foi pensada num projeto focado nos 1000 dias, então, desde a gestação da gravidez até os 2 primeiros anos, mas vocês vão ver ao final da apresentação que nós estamos no momento, completamos este ano o segmento de 5 anos da coorte Mina Brasil. E, quem sabe, dependendo de financiamento, fôlego, né, e parcerias, talvez continuar aí avançar para a idade escolar.
Rapidamente, o delineamento, então, do estudo começou em 2015, recrutando gestantes inscritas no pré-natal da atenção primária à saúde. Fizemos o acompanhamento das gestantes durante 2 inquéritos, 2 acompanhamentos, e depois, no parto, nós captamos ao longo de 1 ano todos os nascimentos na região, no município de Cruzeiro do Sul. E o objetivo incluía, entre os desfechos, investigar a prematuridade, baixo peso ao nascer, anemia, deficiências de micronutrientes, tanto na gestante como no bebê, morbidades infecciosas e metabólicas na gestante e no bebê, também saúde mental, desenvolvimento infantil, e testamos e conseguimos escolher material para análise de microbioma na primeira infância. E eu vou focar agora os próximos slides em alguns comentários, porque isso é muito extensivo, eu destaquei alguns aspectos sobre os desafios de infraestrutura, para esse tipo de pesquisa em área remota. Bom, primeiro ponto que a Rosângela já comentou, os custos. Nós precisamos de apoio e financiamento em âmbito nacional para esse deslocamento de pesquisadores de diferentes regiões do país, para fortalecer a formação e as condições, a condução desse tipo de estudo de longa duração em áreas remotas. Então, nós dependemos de recursos para passagens aéreas, manutenção da equipe de pesquisa, muitas vezes levamos também especialistas, profissionais, porque a região ainda é muito carente de profissionais, de médicos e particularmente de especialistas. Daí a importância de estabelecer parcerias com a universidade local e também com as secretarias de saúde para realmente fomentar e ter uma maior adesão e retenção dessa coorte nessa região. Um aspecto importante para a região do Acre, particularmente no interior do Acre, Cruzeiro do Sul, vocês viram, fica bem próximo da fronteira entre o Acre e o Peru. Então, a região, a infraestrutura de telecomunicações, assim como vários outros serviços no Brasil, ela é muito desigual, cobertura desigual pelo Brasil afora. Nessas regiões remotas, incluindo e também áreas remotas, ou mesmo cidades do interior, não atrai investimentos, especialmente na região norte. Então, nós temos uma conectividade baixa, instável. Tudo isso deve ser levado em consideração nos instrumentos, na capacitação, no acompanhamento desse projeto em áreas remotas, E então e outro aspecto também é o acesso que a própria população tem, ele é muito desigual, e o domínio do uso de tecnologias de informação também. Isso eu destaco como um desafio importante, porque quando nós estamos numa era de atividades remotas e apostando, e acho que isso funciona muito bem em áreas metropolitanas, com pesquisas que se concentram com coleta de dados por via remota, acho que essas são iniciativas importantes que devem ser fomentadas, mantidas, mas nós não podemos esquecer e temos que buscar apoio e financiamento para essas regiões remotas, para que a gente consiga também ter informações de um extrato muito importante da população, visando inclusive o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, dessas regiões que não têm acesso e não sabem usar o próprio celular. Nós temos ainda famílias que participam do Estudo Mina Brasil. Quando tem um celular, ele é compartilhado com várias famílias e funciona muito ou o uso da telefonia ou de mensagem de texto, para vocês terem uma ideia dessas dificuldades. Então, quando a gente planeja o estudo com um acompanhamento remoto, exclusivamente por recursos digitais, nós vamos excluir uma parcela importante dessa população que não tem acesso ou não tem um bom domínio dessas tecnologias. E um outro destaque importante também em relação ao nosso desafio em estudos de coorte é manter a retenção na coorte. Inicialmente, na linha de base, nós começamos com uma coorte de base populacional, e esse desafio é muito grande na comunicação, assim como vocês mencionaram nas coortes anteriores, os desafios com fake news, histórias que correm entre a comunidade, Aparece, um exemplo, recebemos alunos do curso de intercâmbio de medicina na Holanda, os dois eram um casal de médicos,
E dada a diferença física dessas pessoas na região, na época, correu um boato de que tinha 2 alemães que estavam sequestrando crianças. Então, são boatos que vão surgindo que, se realmente a gente não tiver vínculos com a comunidade, com diversos setores, explorando o programa de saúde da família, né, com os agentes comunitários de saúde, essas coisas da comunicação, mesmo sendo no mesmo país, ocorrem, né? As recusas à participação, nós temos esses desafios entre os estratos de menor e de maior nível socioeconômico, entender a importância da participação nos 2 extremos, né? É um desafio sempre nesse tipo de pesquisa, e isso a gente tem conseguido contornar, garantindo sempre o retorno de resultados, orientações, encaminhamentos para especialistas, fortalecendo as ações da atenção primária à saúde nessa região. Não dá simplesmente num projeto em parceria com serviços em áreas remotas, nós simplesmente coletarmos dados. Nós temos que realmente nos engajar nessas parcerias com as universidades e o serviço de atenção primária à saúde. Nisso, então, eu reforço, né, essa parceria que nós estabelecemos, e sempre assim, a comunidade muito clara, entendendo o que é um projeto de pesquisa e o que é o serviço, né, e atenção, trabalhando dentro da sua atuação de cada âmbito, de cada setor, mas falando a mesma língua, em diálogo, em conversas constantes, né? Nós também, algumas famílias que tinham dificuldade, como nós optamos pelo acompanhamento nas unidades básicas de saúde, não nessa fase, nas visitas domiciliares, muitas vezes as famílias não tinham recursos para ir até o posto de saúde, mesmo sendo até bem distribuído, ou dificuldade com outras crianças menores. Isso também deve ser previsto, essa oferta em algum tipo de auxílio ou transporte para essas famílias, para que elas realmente possam participar do estudo. E o outro desafio importante, no contexto amazônico, isso faz uma diferença tremenda, vocês vão ver ao final também, uma das dificuldades, é a estação de chuva ou estação seca, né? Até isso nós tentamos programar nas nossas atividades de acompanhamento, procurar intensificar as atividades em determinadas épocas do ano, quando nós não temos chuvas intensas, como ocorre normalmente no mês de fevereiro e março de todo ano, como vocês observam nessa foto, uma unidade básica de saúde, e que foi feito necessário para o acesso, tinha que colocar essa pinguela, como nós costumamos usar, né? Mas imagine que, mesmo assim, possibilitando o acesso até a unidade de saúde, nesse momento, muitas casas ficam ilhadas, as pessoas não conseguem sair de casa. Então, isso também deve ser previsto, considerando o contexto amazônico. Bom, eu vou falando bem rapidamente, vou aproveitar aí algum tempinho que o meu amigo que me antecedeu deixou, alguns minutinhos a mais. Faltam 5 minutos, tá? Obrigada, Maria. E nós começamos, então, com contato inicial, como eu disse, com a Universidade Federal do Acre, no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. Isso possibilitou envolver estudantes do curso de enfermagem, professores que, desde o início, vestem literalmente a camisa e participam dos projetos. Também já concluímos alguns doutorados, né, mestrados e doutorados, vinculados a docentes com a UFAC, nessa parceria já de longa duração. E nós tínhamos também a vantagem, esse contato do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, que é uma maternidade estadual, é a única na região, então, o único serviço público. Isso possibilitou estabelecer uma linha de base com uma cobertura populacional. E a estratégia de saúde da família em Cruzeiro do Sul, que nós tivemos muita sorte até pelo início da coorte, porque naquela época nós tínhamos a estratégia com 80% de cobertura no município, inclusive com equipes de saúde da família fluvial. Esse cenário atual já não é mais o mesmo, né? Mas nós conseguimos estabelecer essa parceria desde o início, que possibilitou um acesso à população muito grande. A identidade do projeto foi fundamental, né? Ter um logo,
e ser identificado como equipe do projeto, cartões da gestante, cartão da criança, acoplados aos cartões do pré-natal e o cartão da criança na atenção primária à saúde, nossos acompanhamentos sempre junto nas unidades básicas de saúde, então fortalecendo o papel do SUS no município, da atenção primária à saúde, também com a avaliação então presencial, acompanhamento de crescimento infantil e sempre com um enfermeiro da unidade básica de saúde, explicando, dando o retorno desse resultado obtido pela pesquisa, mas registrando no cartão da criança e informando para a mãe essa orientação sobre o crescimento infantil. Outras atividades que nós fizemos também, testes de rastreamento para desenvolvimento infantil, e sempre levamos em nossa equipe de São Paulo para o Acre e do Rio, no caso da doutora Simone, também equipe de médicos, infectologistas, pediatras, odontopediatras também, para fortalecer esse papel, nossa atuação na pesquisa e do SUS no município. Também aqui coleta de amostras de sangue. E combinamos também essas estratégias com visitas domiciliares. E aqui, rapidamente, para ter uma ideia da retenção da coorte, nós conseguimos, entre o período de 1 e 2 anos, um aumento dessa retenção na coorte, né, alcançando quase 80% desde o nascimento nessa coorte, usando estratégias combinadas de agendamento prévio por telefone do Labictel, Laboratório de Entrevistas Telefônicas de São Paulo, entrando em contato com as famílias para agendar esse atendimento na unidade de saúde pela nossa equipe de pesquisa, junto com os profissionais da UFAC e da Atenção Primária à Saúde, e a partir no segmento de 2 anos, nós combinamos com estratégias usando também mensagens de texto e redes sociais, e combinando também visitas domiciliares para atualização de endereços. Isso aumentou, inclusive, a retenção na coorte, para uma coorte coordenada remotamente, e no contexto amazônico, a gente considera isso, em termos relativos, uma excelente retenção nos 2 primeiros anos de vida. E este ano, em função da pandemia, nós decidimos fazer o acompanhamento de 5 anos, nós oferecemos para a população uma parceria com o laboratório para fazer a pesquisa de anticorpos totais para SARS-CoV-2. Isso teve uma reação, uma aceitação muito grande da população. Nossa equipe seguindo o protocolo rigoroso em campo, coletando sangue, pesando, medindo as crianças, também com avaliação odontológica e também com equipe médica acompanhando as crianças que tinham ou alguma queixa, ou na avaliação do projeto, nós identificávamos algum problema de saúde. E conseguimos também fortalecer uma campanha de vacinação, porque as crianças estavam, em função da pandemia, a sua grande maioria com a cobertura vacinal, o esquema vacinal desatualizado. Então, isso foi também um papel importante, um desafio que nós tivemos. Aqui, para vocês terem uma ideia, já para encerrar, como eu comentei, né, o desafio entre os desafios, a questão climática, essa é uma foto que viralizou na internet com o doutor Rodrigo Damasceno, ex-prefeito de Tarauacá, em atendimento este ano, em fevereiro, no meio da pandemia, com essa enchente, e isso nós conseguimos planejar nosso campo no segmento de 5 anos, prevendo nossa saída em janeiro e em junho, em 2 momentos, e por isso a gente conseguiu uma boa adesão da população. Então, eu agradeço aqui, fico à disposição para maiores questionamentos ou qualquer outra informação. Agradeço novamente a atenção de todas e de todos, e muito obrigada. Pronto. Eu agradeço à professora Marli as suas brilhantes contribuições, né? Era importante não parar de compartilhar isso. Agora estamos todos aqui. Bom, ao final dessas apresentações, eu queria agradecer, né, a todos, dizer que tivemos no chat várias mensagens, né, mostrando a satisfação de estarem participando e ouvindo tão brilhantes cientistas que nos alegram, né,
porque a ciência brasileira, apesar de tão atacada, continua dando frutos, fortalecendo, trazendo contribuições importantes para políticas públicas, como foram colocados aqui, né? As grandes dificuldades que foi elencadas, né? A questão do acompanhamento, principalmente a questão de você conseguir manter as equipes, conseguir financiamento, conseguir a adesão e aderência, né, dos participantes nas pesquisas e tendo que lidar com esse fenômeno que agora está muito presente e interferindo também nas nossas pesquisas, né, que são as questões das fake news, né? Quantos problemas vocês apontaram, né, colocando essa questão que nos entristece bastante, né, porque a ciência no Brasil sempre foi uma coisa muito considerada confiável, né, que as pessoas tinham muita confiança nas instituições, principalmente nas instituições públicas, e agora a gente percebe que tudo isso chega a ser questionado e colocado em dúvida, né? Tem algumas manifestações dizendo que trabalho incrível, é ótimo saber da realidade de locais tão distantes, né? Lá no Acre, com tantas dificuldades. E agora, para o nosso debate, né? A gente tem algumas perguntas, e ela tem uma da Nayara, que foi direcionada à professora Rosângela, mas eu acho que a gente pode abrir para que todos comentem um pouco, porque é o objetivo principal dessa nossa mesa, né? Que é quais são os conselhos que vocês, né, pesquisadores sêniores, vocês podem dar para os pesquisadores que estão começando agora as primeiras pesquisas de coorte. Então, a Rosângela começa com a palavra e, se os outros quiserem contribuir também, eu acho que é importante, já que temos, né, entre os ouvintes, pessoas muito estimuladas, né, com as falas aqui, pensarem em estudos de coorte também. Obrigada. Eu não sei se eu sei a resposta. Acho que tem o microfone aberto aí. Acho que tem o microfone aberto aí. Não sei. Acho que é o meu, propaganda aqui, passando na rua. Com essa coisa online, quem abre o microfone para falar tem interferência da rua, né? Mas estão me ouvindo? Eu não sei se eu tenho uma resposta, né? Não sei também se essa pessoa que perguntou já tem dinheiro, mas eu acho que isso, infelizmente ou felizmente, eu não sei, mas sem dinheiro é impossível fazer coorte por conta dessa questão da própria característica, né, da coorte, que a coorte é investigar como que a saúde de cada geração está mudando e comparar essas mudanças em gerações anteriores e posteriores. Então, eu acredito que precisa ter dinheiro, sim. Eu acho que um outro ponto muito importante é ter uma boa pergunta inicial e local, porque a gente tem que ter clareza que a pesquisa é para diminuir a canseira humana, como o professor Barbieri falou e tantos falam, e às vezes a gente não leva em conta isso, mas também ter um grupo de pesquisa, um grupo de professores, um grupo de pesquisadores que já tenham uma certa experiência também para nos ajudar, porque por exemplo, eu comecei crua, né? Mas peguei um grupo que tinha uma certa experiência e juntos, com a experiência de um e de outro, ali a gente conseguiu avançar um pouco. E, sobretudo, um bom planejamento, porque é impossível a gente realizar uma pesquisa de coorte sem um bom planejamento. A ideia aqui em São Luís, nessa do consórcio RPS dos adolescentes, nós fizemos 6 estudos pilotos. A gente estava prevendo fazer 2 estudos pilotos para testar todo
E aí a gente foi fazendo 1 não deu certo, 2 não deu certo, 3 não deu certo. No 6º foi que a gente conseguiu assim, vamos iniciar agora a pesquisa. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu tenho as respostas de ouvir, mas penso que esses itens são importantes no início da pesquisa. Posso falar um pouquinho? Sim, é com o senhor, então, a palavra. Minha primeira recomendação, como eu acho que eu sou o menos adolescente do grupo, aí, né, o mais distante da adolescência, apesar de eu acho que não acabou minha adolescência ainda, mas eu queria dizer que a primeira questão para ir fazer isso, talvez outras coisas, né? Porque, por exemplo, o Pelé foi o maior jogador do mundo e ele sempre gostou de jogar bola. Então, tem uma coisa é essa, ele gostava. Poucos conseguem fazer o que gostam. Então, eu sugiro que a questão primeira é aprender a gostar do que vai fazer ou do que está fazendo. Essa é uma questão fundamental. Quando nós começamos a coorte nossa aqui, foi uma luta. Nós trouxemos o professor Tanner, que foi o líder no século XX da auxologia, e tinha participado de vários grandes estudos de coorte lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, e ele veio aqui nos orientar em 77. Mas olha só, a gente, para começar, não tinha o dinheiro e não tinha isso que nós estamos vendo aqui agora. Tinha, por exemplo, que fazer cartão perfurado. A maioria não sabe nem o que é isso, cartão perfurado. No começo para jogar no bicho, jogar no time de futebol lá para ganhar na loteria, era cartão perfurado. Então, foi isso que começou. Essas dificuldades, elas aparecem. Então, agora, para esse grupo que terminou a fala, né, muito bem feita, num lugar inóspito, um lugar muito difícil, eu imagino que é muito difícil, mas a minha sugestão é que aprender a gostar do que vai fazer e lembrar algumas coisas, que primeiro, né, no início, toda a ciência é árdua, já dizia no século XIX o jovem Marx. Então, essa é uma questão central para a gente saber, não é? E a outra coisa é uma poesia do Brecht que começa assim, ó: nunca digam isto é natural. A gente vê muito discurso das pessoas aqui falando, achando natural o que o presidente está fazendo, que as coisas estão acontecendo. Natural não é isso. Então, para fazer pesquisa, tem que ter esse outro lado, entender que dificilmente as coisas são naturais. E não são, o que são muito, elas são banalizadas. Então, fazer ciência, começar a pesquisa, e aí mais um ponto central foi que nós começamos aqui em Pelotas, em São Luís. Trabalhar a saúde coletiva. Então, trabalhar a extensão da ciência para a população e trabalhar fazendo ciência séria, né, competente, é um assunto muito importante que as pessoas devem esperar, que as dificuldades serão grandes. E lá onde está, ou para nós colocamos aqui, da minha fala até a última, né, passando por todos, Bernardo, todo mundo, precisa de ter financiamento. Não se faz ciência grande sem ter dinheiro para fazer. Essa é uma realidade do mundo atual, principalmente no campo da pesquisa científica. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Eu acho que... Posso falar? Eu acho que é fundamental, assim, primeiro a questão de ter uma construção, ter uma pergunta que vale a pena ser respondida, né? Tá? Não desistir aos primeiros desafios, né? Porque as pedras vão surgir toda hora, né? Eu acho que se aproximar de um grupo com mais experiência é importante, porque todos nós erramos, né? Todos nós erramos, né? O nosso primeiro acompanhamento da nossa coorte aqui foi numa subamostra, a gente perdeu 20 e poucos %, tá? E a gente aprendeu que errou
porque a gente coletou informação no hospital, por exemplo, de endereço, o que estava no hospital, a gente não perguntou para a mãe, né? Isso lá em 82. Tá? Bom, em função disso, a gente mudou as estratégias de busca das pessoas e etc. e tal, né? E já nas outras coortes já mudamos a forma de coletar informação. Então, quer dizer, a gente vai aprendendo com os erros. Eu acho que, assim, as experiências dos mais velhos, né? Tá? Ou dos não tão adolescentes, né, Barbieri? Tá? Eu acho que a gente serve para isso, né? Eu acho que serve para ajudar a dizer, olha, isso aqui com a gente não funcionou, pode ser que contigo funcione, né? Tem questões específicas de lugares e etc., que também tem que ser levadas em consideração, né? Por exemplo, cidades com alto grau de mobilidade urbana é complicado fazer, então talvez tenha que fazer uma... Mas aí são questões, coisas assim, específicas. Eu acho que os pontos principais é a construção de uma boa pergunta de pesquisa, de algo que não é porque Pelotas ou porque a Marli lá no Mina pesquisou isso, eu vou pesquisar também. Eu acho que olhar para a sua realidade, né, e o que vale, o que é interessante aqui, né? Não desistir, né? E claro, eu não quero desanimar ninguém, né? Mas o financiamento é importante, né? Esse é fundamental, né? Tá? Hoje nós temos uma estrutura, eu diria, boa aqui, né? Tá? Nós temos uma clínica de pesquisa, etc. e tal, né? Onde a gente faz várias medidas de composição corporal e outras medidas. Mas no passado não era isso, né? Isso só foi possível graças aos financiamentos, né? Marli, você quer colocar alguma coisa? Eu quero, vou aproveitar, complementar as falas dos meus colegas e, assim, reforçando ainda mais o que o Bernardo acabou de comentar, né? Eu acho importante, nós no Mina, eu quero só destacar, a gente começou, além de, já tinha experiência em parcerias anteriores, fora de Cruzeiro do Sul, com pesquisadores da Universidade Federal do Acre, né? Professor Pascoal Torres Muniz, que foi vice-reitor da UFAC, e nesse projeto Mina, nós começamos uma parceria muito forte, que continua ainda, né, com a professora Márcia Castro, da Universidade de Harvard. Na época, nós tínhamos os editais do Ciências Sem Fronteiras. Esse foi um desafio inicial importante, porque nós conseguimos que ela pudesse, naquela ocasião, trabalhar conosco em todo esse planejamento, juntando diferentes expertises, e conseguimos depois o financiamento da FAPESP, esse desafio de estar sempre juntando vários financiamentos, que o professor Marco Barbieri comentou, né, que é difícil no Brasil conseguir um financiamento de longa duração para uma coorte de nascimentos. A gente fica captando diferentes recursos, bolsas de pós-graduação, todo tipo de recurso, buscando recursos internacionais para implementar essa tarefa árdua, como vocês já mencionaram, mas que a gente tem que fazer, nós temos que ser teimosos, nós temos que resistir, temos que continuar nessa luta com cada financiamento que conseguir, buscando o outro. Eu acho muito importante estabelecer essas parcerias com pessoas já com mais experiências, por exemplo, no nosso caso, a professora Márcia Castro, como demógrafa, já tinha experiência na África, em estudos, coordenou estudos na África, em realidades também muito mais inóspitas, né? E aí esse é um desafio muito grande. Então, a gente tem que juntar pessoas com diferentes expertises, experiências, mas nós precisamos também, viu, Bernardo, dos jovens, com um brilho nos olhos, com a faca entre os dentes, sai da frente que eu quero passar. Então, eu só queria deixar essa mensagem que, apesar de todos, como o Bernardo comentou, a gente erra, nós também erramos, nós não tínhamos... fomos aprendendo, fazendo, e vamos melhorando com o tempo, mas isso faz parte do processo. A gente precisa seguir em frente e juntando forças, sendo solidário com outros colegas nos serviços de saúde, fortalecendo o SUS. E aqui também eu vou aproveitar para citar a frase do Carlos Drummond de Andrade, de um dos poemas que eu mais gosto: não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. É importante, né, essas falas que quando a gente programou na comissão científica, essas mesas,
para facilitar justamente aquilo que foi colocado aqui, né? As nossas publicações, né? As nossas, principalmente, mensagens que vão para a mídia, isso e aquilo, é muito mais para divulgar os nossos resultados, o que conseguimos, mostrar as nossas contribuições, né, para as políticas públicas, mas essa parte que fica no dia a dia da gente, né, nas nossas grandes dificuldades, grandes desafios que a gente tem para manter e criar, né, implementar, criar, manter as coortes, é nesses momentos, é nesses espaços de congresso, é nesses espaços de conversa, é que a gente consegue passar justamente isso, né? E hoje, então, foi mostrado muito claramente, né, o grande gargalo que a gente tem, né, que é o financiamento, né? O Brasil ainda não tem, né, essa cultura de financiar grandes estudos por um longo tempo. Eu faço parte do projeto ELSA. A cada ano a gente nem termina de fazer a coleta de dados, assim como vocês. No mesmo ano, a gente já está tentando garantir um novo financiamento para uma nova onda, para um novo acompanhamento. E a questão de que eles acham que acabou a coleta de dados, não precisa manter a equipe, né? Que é uma grande uma grande visão errada, né? A gente precisa das equipes, a gente precisa do know-how que a gente fez com cada um deles, né? Do ensinamento, do repasse de todo esse conhecimento que é dado no momento de coleta de dados. Se vocês quiserem, a gente ainda tem um pouco mais de tempo, acho que isso é uma coisa muito importante, né? O quanto que essas coortes estão formando pesquisadores, né? Formando recursos humanos, para que a gente tenha mais dificuldade. E colocando, né, como Marli disse, brilho nos olhos, porque é fazendo, né, que a gente aprende. Eu só cheguei no ELSA porque participei também durante o meu mestrado de um grande estudo, que foi o estudo para a saúde na UERJ, participando da coleta de dados, é aí que a gente aprende, que a gente tem vontade, que a gente tem vontade de seguir em frente fazendo ciência, fazendo pesquisa. Por isso que eu acho importante essas mesas que a gente coloque os grandes desafios que encontramos, porque esses desafios muitas vezes não existe espaço, né, na literatura para serem colocados. Se a gente quiser falar um pouquinho sobre isso, sobre o quanto que é importante essa questão dos recursos humanos, e depois a gente fecha com mais uma pergunta mais pontual que tem aqui no chat. Alguém quer colocar um pouco? Essa questão do treinamento, né, Maria, eu acho assim, quando a Marli fala de atrair os jovens, né, isso vem, né, junto à questão do treinamento dessas novas gerações, né, e também, claro, né, a garantia da gente conseguir manter esses jovens, porque esse é outro problema, né? A gente muitas vezes treina e depois eles vão embora, né? O Brasil hoje está enfrentando um problema sério, que é a perda de jovens talentos, né? Nós estamos formando e exportando talentos, né? Quer dizer, nós gastamos para formar e estamos entregando de graça para o mundo aí fora, né? Tá? Isso é uma coisa que, por exemplo, por muito tempo nós não tínhamos essa possibilidade, né? Nos nossos projetos, tá? De conseguir financiamento de longo prazo que permitisse, né? Hoje a gente consegue, né? Nos nossos últimos financiamentos a gente conseguiu, né, agregar bolsas que permitam fixar, né, os jovens doutores, né, alguns, né, trabalhando com a gente. Então, vamos dizer assim, preparando a nova coorte que vai seguir as coortes, né? E alguns, né, até já estão nas equipes principais das pesquisas, né? Tá? Dos projetos. Acho que isso é super importante. E só fazendo um adendo, assim, alguém perguntou no chat sobre a questão de acompanhamento e publicações. Eu acho que todas as coortes, pelo menos as de Pelotas, tem, acho que o Ribeirão também, tem os cohort profiles publicados, tá? Além disso, aqui de Pelotas, a gente tem no nosso site do programa, no Epidemiologia, as publicações mais recentes das coortes, né?
Só colocar também, Podemos aí. rapidinho, só em relação ao treinamento, ainda sofremos a questão da pandemia. Nós, o campo todo preparado, treinamos todo o pessoal, cerca de mais de 20 pessoas, de repente a gente parou tudo, então 1 ano e meio aí, e agora retornando pessoas, porque essas mesmas pessoas já não estão mais disponíveis, então realmente é um grande desafio. Professor Marco, Marli, se quiserem, ainda temos alguns minutinhos. Eu gostaria, mas eu passo primeiro, se o professor Marco, seguindo a ordem da apresentação. Ok. Não, eu queria dizer que, se formos ficar falando bastante sobre o tempo que nos foi dado, né, desse ofício, a questão central já foi levantada por todos nós. Quer dizer, uma situação, uma palavrinha que não foi colocada é ter paciência, né? Então, essa é outra questão. Saber que a coisa é difícil em determinados momentos, mas não desistir, desde que a gente tenha clareza de que está num caminho que a gente está gostando daquilo que está fazendo e é respeitado por aquilo que está fazendo. Então, eu só queria dizer que o processo de construção da busca do conhecimento, ele principalmente é fundamental quando ele é coletivo. Dificilmente um indivíduo isolado vai fazer um grande achado. Não é assim. O Einstein, quando fez aquilo tudo, não estava isolado. E assim eu posso colocar, e principalmente na nossa área da epidemia, da saúde coletiva, não é? E que está estudando o ciclo vital, inclusive incluindo o Elza agora, eu acho que a gente tem que tentar, ao máximo, trabalhar em conjunto coletivo. Eu disse isso na última reunião do DECIT, Maria, não sei se você estava participando, que a gente discutiu e eu sugeri, Bernardo estava, a Rosângela também, sugeri que pudesse ser feito próximos financiamentos do grupo lá, se existir, né? O CNPq parece estar querendo acabar com esse ministro, então a gente conseguir pegar as coortes de idosos, as coortes do Elza, as coortes de adolescentes e as nossas coortes e já começarmos a trabalhar no sentido coletivo, como nós fizemos agora quando montamos o RPS. Essa é a minha recomendação. Vamos buscar trabalhar junto. Pode ser feito competição, independente disso, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar no coletivo. É isso, muito obrigado. Marli, na sua fala, você podia responder a questão que perguntaram, né? Onde ter uma forma de acompanhar mais a pesquisa, ter mais detalhes, principalmente do projeto Mina, né? Ótimo, ótimo. Muito obrigada, Maria, por me lembrar. Então, o Estudo Mina, como o professor Bernardo já comentou, nós temos também a publicação do Cohort Profile no BMJ Open de 2020, se vocês procurarem por Cardoso, MA, et al. E temos também a página do projeto no website da Faculdade de Saúde Pública, onde tem embaixo, na página, sempre tem vários projetos, né? Vinculados à Faculdade de Saúde Pública, e nós temos lá com o logo do Estudo Mina, onde vocês podem acessar as teses, já dissertações de mestrado, doutorado defendidas, e já algumas das publicações que podem ser consultadas. Também temos uma página no Facebook, no Instagram do Projeto Mina Brasil, então vocês também podem procurar nas redes sociais. E eu também queria só comentar, eu acho que, enfim, nós teríamos várias questões, com a professora Márcia Machado, que eu mando aqui um beijo enorme para ela, essa guerreira, a grande amiga, professora da Universidade Federal do Ceará, e que comentou, né, no chat sobre as dificuldades nos centros urbanos, né, a questão da violência, como a professora Rosângela mencionou. Nós também enfrentamos isso. Como nós trabalhamos com a parceria com os agentes comunitários de saúde para localizar as famílias, nossa equipe não ia em certas regiões que eles indicavam que é a área das facções, enfim, tem questões
de facções nessa região também, além da violência doméstica também, que temos que estar preparados juntos com outros profissionais que conhecem a região, e muitas vezes, até no caso da Rosângela, sendo com a coordenação sediada em São Luís, isso já é um problema, né? Imagina, então, com essas parcerias à distância, né? Fica ainda muito mais difícil. E também uma coisa que eu só queria comentar rapidamente nesse aspecto das parcerias, das análises conjuntas, né, potencializar a análise com várias outras coortes. A Coorte Mina Brasil, no momento, integra duas grandes redes de colaboração com estudos de coorte, usando dados de países de baixa e média renda, né, uma rede internacional sobre malária gestacional, e um outro projeto coordenado pelo professor Fauzi, na Universidade de Harvard, sobre ganho de peso gestacional em países de baixa e média renda. Então, a importância dessas coortes é um grande desafio, né, estabelecer, dar continuidade. Como você, Maria, comentou, né, você termina uma onda, ainda está processando os dados, já está planejando o próximo segmento, e então é muito intenso, é um trabalho, uma dedicação intensa o tempo todo. É necessário ter muita gente, né, sempre várias parcerias, mas os resultados são realmente muito importantes. Então, acho que isso é uma decisão que no país nós precisamos priorizar alguns investimentos federais e estaduais para as coortes de nascimento e coortes de modo geral. Como a professora Márcia Machado tem agora uma coorte de bebês nascidos em Fortaleza durante a pandemia. Também um trabalho muito bacana. Chegamos ao nosso teto, né, de tempo. Eu agradeço a participação de todos, foi muito importante. Acho que pelas manifestações no chat a gente viu a importância, né, da fala de cada um de vocês, a contribuição de cada um de vocês, e eu encerro a mesa convidando, né, para que continuem assistindo o congresso, que mais e mais outras coisas muito importantes estão sendo colocadas na política de saúde coletiva, a importância da ciência e a importância de mantermos o SUS e a ciência viva, apesar de tudo e de todos remando contra, né, Bernardo? Atacando a CAPES, atacando as nossas instituições, atacando as nossas universidades, mas juntos, né, dando as mãos, né, professor Marco? E a gente vai continuar junto com paciência, que isso vai passar, se Deus quiser. Obrigada a todos e obrigado pelos que assistiram. E aí a gente encerra essa mesa. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, tchau, Obrigada. tchau. Tchau.